enunciado. Então, a figura mostra uma tubulação com um tubo de Pitot acoplado a um manômetro. E eles são utilizados para determinar a vazão de um escoamento. Considere o escoamento isotérmico de ar, então o fluido dentro da tubulação é ar. Despreze o efeito do atrito e considere o ar um fluido incompressível com massa específica de 1,18 kg por metro cúbico. A densidade do fluido do manômetro é 0,827 e a altura manométrica H é 80 milímetros. O diâmetro da tubulação em 1 é 100 milímetros e o diâmetro da tubulação em 2 é 50 milímetros. Calcule a vazão em litros por segundo. Tá? Então, primeiro ponto, aplicar Bernoulli entre os pontos 1 e 2. Quem é o ponto 1? O ponto 1 é o ponto de tomada de pressão do tubo de Pitot e, portanto, é o ponto de estagnação. No ponto 1, teremos a velocidade igual a zero e a pressão no escoamento é a máxima. É aquela pressão de estagnação. O ponto 2 é o ponto onde a gente mede, de fato, a velocidade do escoamento. É o ponto de velocidade de perfil uniforme ou velocidade média V2. Ok? Não existe diferença de altura na cota de Z1 para Z2. A gente vai considerar Z1 igual a Z2. A inspeção da figura não mostra qualquer diferença de altura entre Z1 e Z2. E a diferença de pressão entre 1 e 2, a gente vai ter que inferir do manômetro, tá? Então, vamos à nossa equação de Bernoulli. Nós temos que Z1 simplifica e Z2 simplifica, porque não tem diferença de altura. Isabela quer fazer uma pergunta? Isabela está digitando. Vou interromper antes de... Quando V1 é nulo? Então, não existe uma regra... Vamos tentar explicar de uma forma mais clara. A tomada de pressão do tubo de Pitot é onde vai ter o ponto de estagnação. É onde a velocidade vai ser nula. Note a diferença da tomada de pressão entre o ponto 1 e o ponto 2. O tubo de Pitot é esse instrumento, então ele é batizado de tubo de Pitot porque ele é um instrumento que tem uma ponta, né, que está perturbando o escoamento, né? Então existe literalmente um tubo no meio da tubulação, e esse tubo no meio da tubulação, ele perturba o escoamento. E aí no ponto 1, a gente tem a velocidade igual a zero, porque no ponto 1 é aquela região onde a linha de corrente... Então, se a gente fosse traçar uma linha de corrente aqui, aí eu vou ter que usar o traçado da mão livre. Imagine que aqui vem uma linha de corrente, lembra lá do capítulo 1, do módulo 1, a linha de corrente, né? Aí a linha de corrente chegou aqui e encontrou um obstáculo, né? Então, a partícula material veio caminhando de forma linear, né? A linha de corrente está aqui. E aí, a partícula material do fluido encontrou esse obstáculo, né? E aí, seria semelhante a análise de duas formas. Aqui, a partícula material, ela está dentro de um tubo de pressão de medida estática. Então, nessa região, vamos lá, vou botar em uma outra cor aqui. Nesta região aqui, o fluido não escoa, e a gente tem um problema de estática dos fluidos. Fluido estático. E por isso, a velocidade é igual a zero no ponto 1. Outra maneira da gente enxergar que a velocidade é igual a zero no ponto 1 é quando a gente olha para essa linha de corrente, o que pode acontecer com essa partícula material? Ela pode defletir... Opa, deixa eu pegar a ferramenta correta. Ela pode defletir conforme no escoamento em torno de uma esfera. E
vir aqui e passar por contornando a superfície do tubo de Pitot. E aí seria semelhante ao escoamento em torno de um corpo fluido, de um corpo sólido, né, o Buffy Body Flow. E aí a gente viu, né, que quando uma partícula material encontra uma superfície sólida, a velocidade da partícula material em contato com essa superfície sólida é igual à velocidade da superfície sólida. E o tubo de Pitot está parado. Então, a partícula material em contato com o tubo de Pitot vai ter a velocidade do tubo de Pitot e, portanto, vai ser igual a zero. Okay? Então, existem duas formas da gente inferir e identificar que a velocidade em 1 é igual a zero. É uma entendendo que o fluido dentro dessa coluna do manômetro em U está parado, é um fluido estático. Então, portanto, a velocidade da partícula material nessa frente de tomada de pressão do ponto 1 é igual a zero. A outra forma é a gente identificar a partícula material, o comportamento da partícula material. O que acontece com a partícula do fluido? Então, o fluido vem caminhando ao longo dessa linha vermelha, e aí o fluido encontra uma parede, que é a superfície do tubo de Pitot, e aí esse fluido vai desviar, né? Então, vai ter um desvio da partícula material, ela vai contornar o corpo do fluido do tubo de Pitot. E aí, portanto, a região da frente do tubo de Pitot é um ponto de estagnação, assim como a região da frente de uma esfera foi um ponto de estagnação. Esclareceu, Isabela? Tá? Então, você pode fazer as duas interpretações. Ou entender que o fluido dentro do tubo manométrico é parado e, portanto, a velocidade em 1 é parada, ou olhar para o problema da camada limite e para o escoamento em torno de um corpo sólido e saber que toda vez que uma partícula material encontra uma superfície de um corpo sólido, ele vai gerar um ponto de estagnação. Tá? Então, velocidade em 1 é igual a zero. A gente pode vir aqui e cortar a velocidade em 1. Tá? O que sobrou da equação de Bernoulli? Sobrou o ponto a pressão em 1, que é a pressão máxima do escoamento, né? É a pressão de estagnação. A velocidade em 2, que é aquela que a gente vai determinar, nossa incógnita, e a pressão em 2. Note que o fluido dentro do tubo é o ar. E o fluido do manômetro é outro fluido de outra massa específica. Por isso que eu botei bem explícito que a equação de Bernoulli é aplicada para o fluido dentro do tubo. Ou seja, o gama é o gama do ar. Tá? E agora a gente olha aqui para P1 menos P2. E P1 menos P2 é quem a gente quer determinar olhando aqui para o manômetro. Tá? Eu posso passar para o próximo slide? Tá. Então, vamos lá. Então, vamos agora determinar P1 menos P2. Note que isso é conteúdo lá do módulo 2, mas que a gente precisa utilizar aqui no módulo 3, tá? Então, quem é a diferença de pressão P1 menos P2? A gente sabe que o rho do ar pode ser considerado desprezível frente ao rho do manômetro, e a gente só precisa determinar a diferença de P1 menos P2 pelo gama do manômetro vezes a altura H. Os dois foram dados, né? Então, a gente tem o gama do manômetro, que a gente tem a densidade do manômetro, e a gente tem a altura H. Então, isso aqui é módulo 2, né? Estática de fluidos. Dúvidas em por que P1 menos P2 é o gama do manômetro vezes H? Senão, a gente já passa para o próximo slide, que é substituir isso na equação de Bernoulli. Tadeu tem dúvida? Pode falar? Não. É isso sim? Tem dúvida? Ou pode passar para o próximo slide? Repetir o conceito, né? Então, vamos lá. Você tem que olhar lá para a equação de conservação para um problema de estática, né?
E aí lembra que você vai ter que dar uma recordada no conteúdo do módulo 2, mas recorde que para a equação de conservação de estática, você só tem a contribuição da pressão como força de contato, né? Devido à força de contato, a força normal e, portanto, a pressão como a contribuição da força de contato. E aí, a força de campo da gravidade, né? E aí, então, a equação da estática dos fluidos é um ΔP igual a um ρg, né? Então, e aí, esse conceito de ΔP igual a ρg vezes uma altura h é o que está traduzido aí nessa equação P1 menos P2. Então, tem que recordar a equação básica da estática dos fluidos, né? Ah, já foi, então já recordou. E aí, tem apenas a contribuição da força normal e do campo gravitacional, por isso que a gente acaba resultando como um ΔP é igual a um ρg e uma altura z. E aí, no caso, eu chamei essa altura z de h. E o ρg é o gama. Foi, então, né? Posso passar para o próximo slide? Foi. Substituindo, então, P1 menos P2 por gama do manômetro sobre H, notem agora que para determinar a velocidade de 2, você tem uma razão do ρ do manômetro sobre o ρ do ar, porque aí o gama, eu abri aqui como ρg, aí tirei o g da... Então, o que eu fiz aqui, né? Esse aqui é a substituição do gama do manômetro vezes o H. Aqui a gente já poderia começar a fazer conta. Eu só fiz uma manipulação aqui para fazer a conta de forma mais fácil, né? Então, o gama do manômetro é o ρ do manômetro vezes o g, que é a aceleração da gravidade, que aí eu troquei e botei 2GH vezes o ρ do manômetro sobre o ρ do ar, tá? Então, a gente pode fazer contas juntos agora. O ρ do manômetro é 0,87827 vezes o ρ da referência, que é a água, 997. Divididos pelo ρ do ar, que é 1,18. Vezes a altura H, quem é a altura H? É 80 milímetros. Vezes o G, que é a aceleração da gravidade, que é 9,81. Vezes 2. E aí eu vou ter que tirar a raiz quadrada disso tudo. O meu V2 deu aqui 33,1 metros por segundo. Então, calculei V2 igual a 33,1 metros por segundo. E aí, bota a unidade. Quem vai ser a vazão? A vazão vai ser isso vezes a área. Eu calculei a velocidade em 2, então eu vou ter que olhar para o diâmetro em 2. Isso aqui vai ser vezes a área em 2, né? Então, vamos lá, a área em 2. É o diâmetro ao quadrado, vezes 3,1415, divididos por 4, vezes 33,1. Aí eu tenho agora o resultado em metros cúbicos por segundo, vou multiplicar por 1000, e aí eu vou ter aqui o resultado em litros por segundo. Então, o meu Q em litros... O meu Q em litros por segundo deu 65 litros por segundo. Deixa eu ver aqui no Moodle se está batendo com o que eu cadastrei. Tem uma questão errada. ...65 litros por segundo, tá? Então, tá direitinho com o que está cadastrado lá. O resultado é esse.
Alguém tem dúvidas em relação ou alguém calculou alguma coisa diferente? Gostaria de pedir a palavra. Dá um ping aí para a gente saber que está funcionando.